Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, CJP Brasília, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e estou aqui apresentando este programa de Justiça e Paz para você que nos acompanha na Rádio Nova Aliança, aos domingos, às 20 horas, e para vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook, @CJP Brasília, aos sábados, às 11 horas da manhã. O programa dessa semana é um especial retirado do Diálogos de Justiça e Paz, que aconteceu no último dia 5 de junho, na segunda-feira, e ele foi um diálogo muito especial, pois o tema proposto para a reflexão é Ecologia Integral, o necessário compromisso com o futuro da casa comum. Neste diálogo de justiça e paz, nós fazemos uma reflexão sobre a consciência de que o futuro da casa comum depende de todos. A ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e o meio orgânico e inorgânico no qual vivem. É o estudo das relações recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social e econômico. Quando pensamos em ecologia integral, pensamos na perspectiva de tomada de consciência da inserção do indivíduo na existência planetária, suas relações, interconexões e, especialmente, suas escolhas para o futuro do planeta e das próximas gerações. O Diálogos de Justiça e Paz é um evento em uma parceria entre Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, OLMA, a Comissão Justiça e Paz de Brasília e o Centro Cultural de Brasília, CCB, que fica na 601 Norte, e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, CBJP. Essa reflexão sobre ecologia integral ela é baseada a partir da encíclica papal Laudato Si, que em português significa Louvado sejas, com o subtítulo Sobre o cuidado da casa comum. A segunda encíclica do Papa Francisco trata do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável a partir da ideia da ecologia integral. Traz em sua essência a reflexão sobre o capitalismo moderno, o excessivo consumismo e o desenvolvimento irresponsável. Simultaneamente, convida a ação e a mudança individual e coletiva em ações locais e em unificação global para combater a degradação ambiental e fazer frente à crise climática. O lançamento da encíclica Laudato Si foi em 2015, e ele lançou as sementes para o reconhecimento das transformações do período chamado Antropoceno no nosso planeta. O conceito antropoceno vem do grego anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo. Ele foi popularizado a partir dos anos 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1995. O antropoceno designa uma nova época geológica caracterizada pelo impacto do homem na superfície da Terra. O planeta passa por diversas situações que justificam o apelo do Papa Francisco por uma ecologia integral. O agravamento do aquecimento global, a crise climática e a pandemia da Covid-19 são alguns exemplos dos efeitos danosos desse sistema de exploração predatório sobre a nossa casa comum. A encíclica é considerada o documento político totalmente escrito pelo Papa Francisco, quando comparada, por exemplo, à sua primeira encíclica. Por isso, é considerado o documento político que mais identifica o papado de Francisco. Neste documento, na Laudato Si, o Papa condena a incessante exploração e destruição do ambiente, responsabilizando a apatia, a procura de lucro irresponsável, a crença excessiva na tecnologia e a falta de visão política como contribuintes para esse processo de destruição do planeta Terra. A Laudato Si, ela se dirigiu a cada uma das pessoas que habita neste planeta, com uma reflexão para o reconhecimento do estado de coisas, a necessidade de mudança em nível planetário, que é uma ferramenta muito poderosa e nos leva a muitos outros questionamentos. É considerado um documento revolucionário por ecólogos e intelectuais do mundo inteiro,
e inovou ao ampliar a discussão ambiental para além da preservação da natureza, ao usar a expressão ecologia integral, apontando para uma crise complexa que vivemos hoje, em que todos os sistemas estão interligados e sofrem juntos as consequências da crise ecológica. O título da encíclica corresponde às primeiras palavras do Laudato Si Signore, um cântico-poema que é uma oração de São Francisco de Assis. A oração é permeada por uma visão da natureza como reflexo da imagem do seu Criador, com sentido de fraternidade entre o homem e toda a criação divina. No texto, o Papa Francisco justamente rechaça essa visão antropocêntrica dos discursos e políticas públicas voltadas ao meio ambiente e condena o paradigma técnico-econômico do sistema capitalista. As afirmações da encíclica sobre as alterações climáticas, elas estão em acordo com o consenso científico. No documento, além de resposta às expectativas das comunidades religiosas, ambientais e científicas internacionais, também de lideranças políticas, econômicas e dos meios de comunicação sobre a crise climática, Francisco deixa claro que espera que a encíclica influencie a política energética e econômica e que estimule um movimento global por mudanças para deter a deterioração global do ambiente. Na encíclica, o Papa Francisco afirma que as alterações climáticas são um problema global com implicações graves, ambientais, sociais, econômicas, políticas e de distribuição de riqueza. Representam um dos principais desafios que a humanidade enfrenta nos nossos dias e lança o alerta para a destruição sem precedentes dos ecossistemas, que terá graves consequências para todos nós, se não forem realizados esforços de mitigação de forma imediata. A encíclica tem 6 capítulos, trazendo o fundamento da discussão dos próximos 100 anos da humanidade. No capítulo 1, o Papa faz uma análise da situação planetária a partir do conhecimento científico disponível, e enfoca 6 temas: a poluição e as mudanças climáticas, a questão da água, a perda da biodiversidade, a deterioração da qualidade de vida e degradação social, a desigualdade planetária e a fraqueza das reações e a diversidade de opiniões da diversidade de opiniões sobre os temas, que leva a uma dificuldade das pessoas mais simples compreenderem a profundidade desses temas. No capítulo 2, o Papa faz a conexão entre o conhecimento científico e os ensinamentos da Bíblia e da tradição judaico-cristã. No capítulo 3, o excessivo fechamento autorreferencial do ser humano como a raiz dos problemas. No capítulo 4, uma proposta de solução a partir da ecologia integral, que inclui múltiplas dimensões humanas e sociais, indissoluvelmente ligadas com a questão ambiental. No capítulo 5, a necessidade de diálogo em todos os níveis da vida social, econômica e política para estruturar processos de decisão transparentes. E o capítulo 6 recorda que é necessário desenvolver a consciência e o crescimento educativo, espiritual, eclesial, político e teológico. Dentre as reflexões papais, nós destacamos a questão da encíclica número 160. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer? Como uma pergunta que integra todos os aspectos da vida. É uma pergunta fundamental, pois compreende a questão de modo integral e conduz a um questionamento sobre o sentido da existência e sobre os valores que estão na base da vida social, razão pela qual questões essenciais são abordadas. No excerto do nosso Diálogos, nós vamos ouvir a fala do nosso querido Felício Pontes, que é membro da Comissão Justiça e Paz de Brasília, é procurador regional da República, membro do Ministério Público Federal e professor de Direito na Escola da Magistratura Federal e professor visitante do Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília. Além disso, Felício é assessor da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM, e é autor do livro Povos da Floresta, publicado pela Paulinas. Eu me despeço de vocês, lembrando que na sequência nós teremos a fala da Simone Furquim comentando o Evangelho com aplicações para o nosso dia a dia.
E agradeço a todos pela sempre nossa audiência, cativa audiência que nos prestigia, tanto na Rádio Nova Aliança 103.3, como no YouTube e no Facebook, no @CJP Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e agradeço a presença de vocês neste programa, desejando que a próxima semana seja uma semana de muita paz. Um grande abraço. Obrigado, Ana Paula. Bom, depois, deixa eu primeiro fazer uma reclamação à direção da minha CJP de me deixar falar depois do Luiz Felipe. Depois que ele fala, eu tenho vontade da gente ficar parado assim durante uma semana, pensando, meditando aquilo que vem trazendo de novo, né? De coisas tão profundas e ao mesmo tempo tão didáticas, como ele, como professor, consegue nos brindar. Mas eu vou buscar, para não ficar calado e reclamando com o professor José Geraldo aqui, nem com o Zé Carlos, eu vou puxar um tema do que ele falou, que me parece que norteia a Laudato Si, e trazer um exemplo de como isso, na prática, pode nos fazer refletir e estabelecer os nossos desafios. Em vários momentos da Laudato Si, há uma expressão que serviu de mantra para todos nós desde que a encíclica foi apresentada. O mantra é: tudo está interligado. Tudo está interligado. Isso não veio uma vez só, ao contrário das outras encíclicas e documentos papais, que não repetem expressões. Tudo está interligado, é repetido na Laudato Si várias vezes. Parece que o Papa queria dizer, olha, isso aqui tem que ficar. Aliás, deixa eu fazer uma inconfidência aqui sobre isso. Eu era auditor do Sínodo da Amazônia com o Papa, passamos quase um mês todo com ele, convivendo de manhã e de tarde, de noite, lá para a formulação do documento final do Sínodo da Amazônia, que para mim é um dos documentos mais extraordinários da doutrina social da Igreja. E ali, quando tudo acabou, quando o Papa bateu o martelo, todos aqueles plácido, tudo foi plácido, que passaram todos os itens do documento, eu estava ali na condição de auditor, os padres sinodais, Zé Geraldo, se levantam e cantam o mantra de tudo está interligado. E o Papa, que estava indo embora, voltou. Ele que já estava saindo, volta para a sala sinodal e canta junto com eles o nosso mantra de tudo está interligado. E parecia que aquele documento ele era uma expressão prática da Laudato Si na Amazônia. Como se fosse assim, o que nós queremos, como a gente faz com que a Laudato Si saia do papel e seja encarnada no território amazônico. O documento mostra isso. O documento mostra isso. E eu acho que vale a pena a gente reler, e eu que estive lá vendo o documento ser feito, eu confesso a vocês que cada vez que leio diferente, vejo de forma diferente, e acho que ali tinha uma inspiração mesmo do Espírito Santo naquela sala para fazer aquele documento. E eu lembrei também, muito antes ainda do Sínodo, quando o Laudato Si veio à tona, uma conversa que eu tive com o procurador da República no Pará, com 2 pesquisadores do Museu Guild de Belém, que é talvez o melhor no Brasil na parte de botânica, de animais da Amazônia, a melhor pesquisa que nós temos. E ele me dizia 2 coisas que me fizeram, logo depois, a ligação imediata com a Laudato Si. Eles diziam o seguinte: a primeira coisa era que no território da Volta Grande do Xingu, lá onde Fernanda tanto trabalhou como antropóloga e nos ajudou muito, que está aqui presente, muito me honra com a presença, naquele território da Volta Grande do Xingu, onde está hoje construída a hidrelétrica de Belo Monte, existiam 2 espécies de peixe, Ana Paula, 2 espécies de plantas e outras tantas de peixe, que eram endêmicas e não sobreviveriam à construção da usina. E
os documentos do Museu Gale mostravam que, mais ou menos a cada 15 dias, eles descobriam uma nova espécie de planta ou de animal da Amazônia. E dizia o seguinte: do ponto de vista farmacológico, nós estudamos até agora 5% daquilo que a gente sabe que existe. Do que a gente não sabe que existe, a gente não estudou nada. E daquilo que a gente sabe, 95% nós não estudamos nada. E eu pensava com aquelas duas plantas que desapareceram, eles tentaram retirar para plantar em outro lugar, não conseguiram, elas desapareceram, sumiram uma espécie, as espécies foram extintas, que ali poderia estar o princípio ativo para curar doenças que são hoje incuráveis. Nós perdemos aquelas duas plantas, professor Geraldo, perdemos as duas plantas e eu acho que mais grave do que isso, e vinha isso na minha cabeça, muito constante, depois da encíclica Laudato Si, que nós fizemos um crime bárbaro, não somente contra nós, mas contra as futuras gerações. Nós não estamos deixando que as futuras gerações tenham acesso a essas espécies que poderiam ser a redenção da humanidade em determinadas doenças hoje incuráveis, já que os princípios ativos das plantas ainda dominam o mercado, ou ainda tem uma boa referência no mercado de fármacos no mundo inteiro. Então vejam que aquelas duas plantas que se foram, que nós não sabemos para que servia, que nós não conseguimos fazer um estudo devido dela por conta da hidrelétrica de Belo Monte, elas nos dão hoje um claro significado, talvez nos chamem a atenção para fazer uma clara reflexão sobre aquilo que o Papa dizia em relação à ecologia integral, que, como mostrou o Luiz Felipe, é de difícil compreensão se a gente tiver que reduzir a uma, duas frases para fazer a sua definição. E eu acho que nesse exemplo a gente mostra bem isso. Mostra bem aquilo tudo que a gente perde, ou aquilo que nos foi dado como guardiões da criação e que nós estamos deixando passar, que nós não estamos conseguindo exercer essa função. Mas em nome de quê? O que tem do outro lado? Contra que nós estamos lutando? E eu acho que nós precisamos fazer essa definição, principalmente num dia de hoje, um dia tão representativo para todos nós, por conta de dois eventos, de dois significados. O primeiro, de ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o segundo, por coincidência, entre aspas, Ana Paula nos chamava a atenção, foi o dia do assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira. Eu acho que uma coisa que me parece muito clara no Brasil, mas não é fora do Brasil, é fazer a ligação da luta social com a luta ambiental. Às vezes me parece que elas já nasceram juntas. E se isso pode ser verdade no Brasil, quase não é em qualquer outro país do mundo. Nós temos uma diferença de aqueles que são os ambientalistas lutam por um lado, aqueles que são da área de direitos humanos, que defendem os territórios quilombolas, as terras indígenas, estão numa outra luta. E no Brasil elas se juntam. E no Brasil elas se juntam desde o início. E o início é basicamente a década de 80, quando a Constituição é realizada. Tanto que nós não chamamos de uma luta só ambiental ou uma luta só indígena, nós chamamos de luta socioambiental. E isso foi dito aqui. Nós chamamos de luta socioambiental. E para nós parece muito claro isso. Essa perda das duas plantinhas da Volta Grande do Xingu, elas nos trazem essa referência também social por conta de um grande projeto que as matou, né, porque são duas, e de outro lado, que quem os defendia, o local onde elas estavam, era um local de pretensão dos índios da terra indígena Paquissamba, os índios jurunas. Eles queriam que o seu território chegasse até lá.
tinha uma reivindicação, um processo na FUNAI para que isso acontecesse. Veio a hidrelétrica e colocou a território no fundo. E eles, é claro, nós não queremos mais isso, nós não vamos morar lá dentro. Então, vejam que, mesmo nesse exemplo, que parecia muito, muito ambiental e sem o social, os dois estão correndo juntos. Era uma reivindicação dos indígenas. Isso a gente pode ver, Versilene, também em muitos territórios quilombolas, a mesma coisa, das lutas estarem entrelaçadas. E quem é que está do outro lado? Se nós já sabemos, então, que do nosso lado é o socioambiental, e do outro lado? A academia chama hoje de economia da destruição. Eu chamo de projeto de desenvolvimento predatório. E, falando especificamente da Amazônia, nós temos aqui 5 atividades básicas que estão do outro lado e podem ser constatadas pela qualidade, pela quantidade dos processos que chegam a Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o Tribunal de Apelação da Amazônia. Os conflitos socioambientais saem de lá de primeiro grau e são julgados aqui em segundo, terceiro até, mas em segundo quase tudo de forma definitiva nesse tribunal. E eles nos trazem 5 atividades básicas: madeira, pecuária, mineração, monocultura, hoje soja, cana, dendê, e a última, energia, as hidrelétricas. Invariavelmente, eu diria, às senhoras e aos senhores, que 95% desses processos, onde se luta contra a população quilombola, contra um povo indígena, contra uma população de ribeirinhos nas reservas extrativistas, do outro lado está um arauto de uma dessas 5 atividades básicas. É contra eles que nós temos que lutar. Nós temos isso muito bem traçado. Quem é o defensor, quem são os arautos desse projeto de desenvolvimento que é destrutivo? Mas para nós é uma coisa muito importante, porque o que está em jogo aqui é não apenas quem vai ficar com a Amazônia, mas se existirá a Amazônia da forma como nós a concebemos. Porque dependendo de quem ganhe, a Amazônia se tornará, dizem os cientistas, estamos chegando ao ponto de não retorno, uma grande savana. O processo de savanização se inicia já em alguns lugares, em alguns pontos da Amazônia. Então, é urgente que possamos, nas nossas reflexões, no nosso dia a dia, encontrar saídas para saber que nós temos o que enfrentar, nós não estamos lutando contra o moinho de vento, nós estamos lutando contra algo que é palpável, algo que é forte, talvez até maior do que nós, porque aí que se une o poder econômico com o poder político, e nós vimos isso na semana que se passou na Câmara dos Deputados com a aprovação do PL 490. E isso precisa ser enfrentado. Precisa se dizer o nome de quem está do outro lado contra esses projetos, sob pena de não colocarmos em prática os ensinamentos da Laudato Si. Que para mim ela foi a base de tudo isso. A base de tudo isso. E eu tenho a grata satisfação de poder anunciar que isso, além do documento do Sínodo para a Amazônia, a exortação apostólica Querida Amazônia do Papa Francisco vem na mesma direção, e no ano passado os bispos da Amazônia se reúnem para comemorar os 50 anos do documento de Santarém, que é a nossa grande carta da doutrina social da Igreja no tempo da ditadura militar, em 1972, escritas por Dom Pedro Cassaldáliga, por Dom Alberto Ramos, escrita por Dom Eurico Kreutler. Essa turma toda estava lá e teve coragem de, no meio da ditadura militar, dizer: esse projeto da ditadura não é bom para a Amazônia, nem para a criação. Teve a coragem de dizer isso em 1972, imagina, senhoras e senhores, o que era, não era, Zé Carlos? 1972, Zé Carlos já está até sem cabelo de tanto pensar, de tanto viver aquele momento, mas quem viveu intensamente aquilo, sabe
do grau de profetismo que aquele documento encerra. E os bispos da Amazônia se reuniram no ano passado para comemorar os 50 anos desse documento e reafirmaram o que foi dito em 1950, atualizando para a nossa era, para o nosso tempo. E eu queria terminar convidando as senhoras e os senhores, todos, para, por favor, lerem esse documento, que se chama Documento de Santarém mais 50. 50 anos depois do documento de Santarém. Ali está uma obra-prima e talvez o guia para nos fazer acontecer a Laudato Si em nossa casa. Muito obrigado. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Marcos, capítulo 12, 38 a 44. O texto aponta para o gesto da viúva que oferta no cofre do templo 2 moedinhas que não valiam quase nada e era tudo aquilo que ela possuía para viver, conforme os versículos 42 e 44. É importante perceber em todo o contexto das narrativas dos capítulos 12 e 13 de Marcos que Jesus estava no templo, estava em Jerusalém e travou vários discursos com seus opositores, ou seja, as autoridades religiosas e políticas, sobre a questão da salvação. E nos versículos que antecedem ao texto de hoje, Jesus critica e adverte sobre a exploração desses religiosos que, conforme Jesus, devoram as casas das viúvas, fazendo assim referência à exploração econômica que leva à desigualdade social e o empobrecimento, sobretudo, das pessoas mais socialmente fragilizadas. A viúva, uma mulher sem nome, fazia parte da categoria social de pessoas que, segundo a lei, ou seja, conforme o Deuteronômio 10, 18, Israel deve fazer justiça e proteger. Mas, no tempo de Jesus, essa lei não era mais cumprida pelos judeus. Jesus, o verdadeiro pão partilhado, denuncia que no centro do poder político e religioso, na cidade de Jerusalém, está faltando pão para as viúvas, está faltando pão para as categorias sociais marginalizadas daquele tempo. É neste contexto de conflito em torno do templo e das autoridades religiosas que se exaltam e exploram as pessoas, Jesus aponta a figura da mulher como exemplo verdadeiro de demonstração de fé e de doação. Jesus usa o exemplo dessa mulher para ensinar a multidão e os discípulos. Portanto, a pobre viúva é a chave de leitura para compreender o reino de Deus. No reino de Deus não pode haver desigualdades sociais. É importante compreender que, ao citar a viúva como exemplo de salvação, Jesus quis denunciar as injustiças sociais e as explorações econômicas que levavam as pessoas à miséria. Ou seja, enquanto houver doutores da lei esbanjando riquezas materiais, haverá pessoas, e sobretudo mulheres viúvas, passando fome. Ao reler essa narrativa no contexto de nossa realidade, deveríamos estar atentos às desigualdades sociais e, assim como Jesus, também denunciar qual tem sido a opção preferencial das igrejas cristãs, como os cristãos e cristãs estão agindo em relação ao próximo empobrecido, empobrecida. Justiça e paz se abraçarão.
Sim,